Tudo bem com vocês? A gente está aqui nessa noite para falar sobre BIM, né? Como essa metodologia vem alterando o setor da construção civil aqui no Brasil e no mundo, né? A gente está aqui com esses profissionais sensacionais, assim, o Fábio, a Natasha, o Ivo, cada um com uma especificidade, né? Um trabalho mais específico dentro da metodologia BIM. Eu sou o João Chaves, mais conhecido como Johnny, trabalho na Vita Residencial, na área de pesquisa e desenvolvimento. Estou ao lado aqui da Gabriela Perassoli e do Cairo Silva. Pessoal, sintam-se à vontade e se apresentem. É alfabética a mesma ordem? Você Pode ser. Apesar do nome estar ali como Antônio, é Ivo, tá? Ivo Mainardi, sou arquiteto, eu cuido da parte de BIM no metrô aqui de São Paulo. Dou aula também lá na Engenharia Civil do Mackenzie, onde o BIM é uma matéria obrigatória do curso da Engenharia Civil. E em algumas pós-graduações também, e a BNT, claro, né? Então aí já há um tempinho lá na luta da BNT. Importante, propaganda, Fala BIM. Podcast Fala BIM, né? Nós temos podcast, Instagram, dá uma olhadinha ali que tem um conteúdo bacana. Bom, pessoal, eu sou o Fábio Sato, trabalho na Filipão Engenharia com o BIM Manager, mas também faço consultoria, tá? Tenho uma experiência mais voltada para a parte de instalações. Tive a oportunidade em 2017, 2018 trabalhar num dos estádios da Copa, que agora eu descobri que vai ser estádio de abertura da Copa do Catar, né? Então foi uma experiência bastante bacana e vamos dizer que por ser da parte de instalações eu aprendi bastante sobre interoperabilidade e ter trabalhar com os outros players aí do projeto. Bom, eu sou Natasha, sou formada em Engenharia Civil, eu sou gestora da área de Orçamento, Planejamentos e BIM da Encorp Engenharia, que é uma consultora localizada em Porto Alegre. Recentemente, em janeiro desse ano, eu defendi o meu mestrado no NORI, aqui na URGS, e o tema do meu mestrado, então, foi desenvolver um modelo para integrar os processos de planejamento e controle da produção com a gestão de custos com o uso do BIM. Então, é exatamente esse assunto, né, que eu faço na prática. Então, o meu grande enfoque do BIM é a utilização para facilitar, então, a gestão da obra. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cairo. Eu faço parte aqui da equipe de gestão técnica de projetos da Vita Residencial, né, e faço parte aí do corpo da equipe que está trabalhando na implementação de BIM aqui na empresa. Boa noite, pessoal. Meu nome é Gabriela, sou formada em arquitetura. Hoje eu atuo na parte de gestão técnica da Build e estou à frente dos processos BIM da engenharia. Pessoal, para começar, eu queria que vocês comentassem um pouquinho assim sobre quais foram, né, os principais desafios, tanto pessoais como profissionais, trabalhando aí na área de BIM. Fica aberto aí, quem pegar, pegou? Pegou? Pode ir. Bom, eu vou falar o seguinte, tem um histórico aí, né? Eu comecei não vou falar pelo BIM, mas no uso dos softwares em 2006. Então, acompanhei algumas ondas aí de BIM e fui mesmo entender o que era BIM lá para 2010. Então, assim, você falar desafios, são vários, né? Você tem primeiro o seu desafio, que é entender. É o teu desafio pessoal. Depois você tem o desafio de conseguir mostrar para os outros o valor disso, né? Então, se a gente for pensar, o desafio depende da camada. Como o BIM ele é abrangente demais, cada camada tem um desafio. Eu vou falar assim, atualmente, o meu desafio está na questão de ampliar o BIM para outras áreas que não são tão comuns, né? Por exemplo, as questões legais, né? Questões contratuais, que são importantes, a gente vive falando, né? O BIM só vai dar certo quando o contratante trabalhar em BIM. Então, esse convencimento e a discussão de como fazer essas coisas que não está muito bem alinhado, né? Então, assim, mas eu vou falar assim, no meu histórico, o desafio foi vencer, obviamente, a resistência, é o mesmo papo de sempre. A resistência à mudança. A resistência à mudança, mudança cultural, né? É natural ter essa resistência. É super natural.
né? E é longo, é um caminho longo. Às vezes a gente quer uma resposta rápida e não é assim, né? Porque ela não é padrão, inclusive. Então, eu acho que o maior desafio, além da mudança cultural, é a paciência. Ter a paciência e esperar. Que as coisas têm seu tempo, sabe? Eu acho assim... Fala, Natasha. Fala. Diferente do Ivo, eu iniciei a minha experiência em BIM em 2012, quando eu iniciei meu mestrado na URGS, por mais que eu tenha defendido em 2020, eu entrei na URGS como aluna especial no mestrado, e foi meu primeiro contato com o BIM. E diferente do Ivo, eu comecei a aprender BIM pelos conceitos e pela teoria. E aí, quando eu fui aplicar na prática, os softwares que estavam disponíveis não faziam aquilo que eu esperava que eles fizessem, porque eles ainda estão em desenvolvimento. Então, hoje, por mais que BIM também seja tecnologia, eu acho que um dos desafios que a gente ainda tem que vencer é fazer com que a tecnologia trabalhe como a gente gostaria que ela trabalhasse, digamos, como os conceitos BIM defendem que como tem que ser. Então, eu acho que, além de toda a questão cultural, de engajar pessoas, né, essa questão da tecnologia evoluir um pouco também é um desafio. Da mesma forma, quando eu entrei na Incorp para implementar BIM, não adiantava eu implementar BIM sem os processos tradicionais de planejamento ou até os processos Leans estarem bem implementados. Então, antes de eu começar a querer implementar BIM, eu tive que organizar toda a engenharia, toda a etapa de planejamento, toda a etapa de orçamentos, para eu começar, então, a utilizar o BIM como forma de automatização dessa informação. Então, eu tive um desafio maior, que além de implementar BIM, eu tive que implementar todos os processos de planejamento e controle da produção e de orçamentação também. Isso aí que a Natasha falou também foi uma das coisas que eu tive que conviver, mas para mim, como projetista de instalações, vamos dizer assim, quem chega depois, né, o mais difícil foi, às vezes, entrar num processo e, assim, para a gente, até de maneira surpreendente, nós que fazemos projeto elétrico sanitário, sermos os mais experientes, tanto na ferramenta, como nos conhecimentos teóricos do processo, e ter que ajudar todo o resto da cadeia que estava junto com a gente, para a gente conseguir trabalhar direito. Né? Então, assim, muitas vezes eu fui ensinar outras pessoas, como é que ajusta a coordenada de um projeto, como é que faz determinadas coisas. Né? Aí, às vezes, o cara estava modelando de um jeito, aí tinha que ir lá ver, por que você está fazendo desse jeito? Precisa fazer mesmo desse jeito, né? Porque isso está me gerando problema lá na frente. Aí o cara, não, posso fazer desse outro jeito. Aí testa, funciona, tal, né? Então isso aí é uma coisa. E a outra parte, que o Ivo não comentou, mas eu sei que ele também sofre com isso, é que os softwares, os conceitos vão mudando, a gente está mexendo com norma, não sei o quê, e aí tudo que você entendia que era o mais correto há 3 anos atrás, hoje já não é mais verdade. E aí você tem que ficar revendo esses conceitos. E às vezes o que a ferramenta não fazia, agora ela já faz. Então, e aí? Agora, o que eu faço? Eu mudo todo o meu fluxo de trabalho para incorporar isso? Embutir isso na paciência, viu, Fábio? Embutir isso na paciência. Eu já defino isso, que seria um termo Lean, né, de melhoria contínua. A gente tem que estar sempre melhorando e aprendendo e refazendo nossos processos, né, para que eles fiquem cada vez melhores. Então, a melhoria contínua vai ter que estar presente sempre em tudo, né? Não tem como fugir. Isso é uma questão de tudo, né? Tudo. O problema é que daqui a 2 anos você falou uma coisa hoje, daqui a 2 anos você mudou. Aí falou, mas a gente, como as coisas demoram, né? Fala, agora que a gente conseguiu aquilo, você tá falando que é outra coisa? Né? Acontece, mas essa adaptação ela é necessária, principalmente. Aí eu entro desculpa, só para continuar nesse assunto rapidinho. A questão da metodologia. Para mim, BIM não é metodologia, esquece. Não tem método definido para tudo, não pode ser metodologia. Então, e por que a gente não tem método para tudo? Porque a gente não sabe ainda tudo que é possível com o BIM. A gente já sabe que o que é possível, mas nós temos mas nós temos muitas possibilidades ainda de aplicações que nós nem sabemos direito como chegar lá. Vamos dizer que talvez a tecnologia ainda nem esteja pronta para explorar esse recurso. Até pode ser que tenha, né? Aí vem aquelas coisas maravilhosas no vídeo e tal, mas você não organizou sua base de informações primeiro, o que adianta você ir para essa tecnologia? Você entendeu? Então, assim, de novo, por isso que eu volto da questão da paciência. Eu aprendi a falar para as pessoas, as coisas vão mudar.
calma, o resultado vai vir, calma. Não vai vir assim de uma hora para outra. E, Fábio, eu achei que teu maior desafio na vida tinha sido tentar conversar no Catar, então não foi, né? Ah, pior conversar no Catar não foi ruim, pior era aprender a passar instrução para indiano. Ih, rapaz. Mas vamos lá. Bom, seguindo na linha da implantação do BIM, a gente sabe que hoje a gente tem várias ferramentas, vários processos que cada empresa, como o Ivo falou, a gente não tem uma metodologia para seguir, né? Cada empresa segue de um modo, cada um tem que se adaptar de alguma maneira. Mas quais são os erros mais comuns que a gente comete, assim, que não pode acontecer nesse processo de implantação? Eu tenho um para dizer. O pessoal quer fazer do jeito que fazia no CAD com BIM. Esse é o número 1. Por exemplo, algumas coisas que eu questiono, né? Por exemplo, janela. Aí eu tenho uma janela, aí se a janela tem tantos metros quadrados, eu desconto a quantidade de alvenaria. Se não tem, eu devolvo para a alvenaria para poder fazer o levantamento de custo. Eu fico questionando assim, tá, beleza, essa metodologia foi criada num tempo em que isso era difícil de medir para poder otimizar. Será que hoje a gente já não tem tecnologia que permita eu tratar a informação do jeito que está e não ter que ficar refazendo conta nela para entregar de um jeito novo? Eu acho que para resolver isso a gente tem que começar agora a coletar dados de produtividade para transformar aquele critérios e vão em produtividade para chegar num novo valor de custos, né? Isso, então a gente tem que exatamente. começar a coletar dados. Assim, erro, eu vou falar pela parte que eu bato muito, que é o processo projetual, né? Porque o que o Fábio colocou dessa questão do pensamento, né? Do pensamento normal, e aí você querer transpor isso para modelagem, não vou falar para o BIM, né? Mas para um sistema onde você modela esses projetos, você bate direto nos processos. Direto nos processos. Que é, por exemplo, você começar a ter projetos descasados, né? Com revisão descasada, sendo que você precisa integrar eles, é uma loucura, né? Porque principalmente no sistema tradicional você tinha uma representação de uma base de arquitetura ou de estrutura para trabalhar, por mais que um dos problemas era que ela era sempre atrasada, agora você não tem mais essa base, você precisa integrar. E aí, quando as revisões não batem, é um AUE. Então, de novo, é como o Fábio comentou, é você tentar mudar a mídia e não mudar a forma. Você só está mudando a maneira de se comunicar de 2D para o 3D. E a outra coisa que eu falo que é o maior erro, na minha opinião, depois de um certo tempo aí trabalhando não falo implementação, mas falo numa adoção de BIM, é você pegar e falar que BIM é algo disruptivo. Eu não gosto de usar esse termo. Por quê? Porque você afasta as pessoas. Quanto mais nós falarmos que o BIM é algo de outro mundo, mais resistência nós vamos encontrar. Quando, na verdade, nós já temos um mundo de conhecimento da construção civil, onde nós vamos agora trabalhar com o BIM acoplado a todo esse conhecimento. Algumas coisas a gente vai ter que alterar, né? Algumas coisas nós vamos ter que adaptar, outras nós vamos continuar. Então, quando a gente fala que é algo disruptivo, é uma coisa que eu consertei na minha vida. Eu achava que era legal falar que eu era diferente. E eu parei com isso, para aproximar as pessoas e parar de assustar elas. Então, no termo de uma adoção numa empresa ou num processo, eu acho que esse foi um dos maiores erros que eu cometi lá atrás. E tem uma coisa que o BIM traz uma aura assim, não sei se o Ivo concorda comigo, para muita gente, eu vejo que o BIM é como se fosse a pílula mágica, né? Não, eu vou fazer tudo dentro do BIM. Não, pessoal, a gente vai fazer o que dá. O que não dá, a gente vai continuar fazendo do jeito normal, né? O que a ferramenta permite. E aí tem algumas coisas que eu questiono, né? Até que ponto você tem que imputar tanta informação no modelo que eventualmente vai ser utilizado de uma maneira diferente, né? Por exemplo, diagramas 2D, eles têm que estar coordenados com o modelo, mas eles precisam ser necessariamente gerados dentro da ferramenta BIM? Não sei. Se eu consigo coordenar com automação, se eu consigo coordenar com alguma... É desejável. Só que aí eu já enxergo assim, por exemplo, na minha opinião, pessoal pode até achar ruim, mas assim,
Eu acho que uma ferramenta que nem o Revit, que faz tudo, não é a melhor coisa para mim, porque eu que faço instalações, eu não preciso representação de barra, eu não preciso de concreto, eu não preciso de estrutura metálica, eu não preciso de janela, porta, eu não preciso nada disso. Se eu tivesse um software que só tivesse a parte de instalações, mesmo que eu tivesse que conviver com a mecânica, eu ia ter um software mais leve, talvez com mais recurso para o que eu preciso. Né? E que na hora que eu instale, consuma menos HD, pelo amor de Deus. Ah, pronto, eu vou falar uma coisa. Um dos erros que nós tivemos, que é super natural, mas é um erro grande. Eu vou falar nós tivemos, eu vou me incluir nessa galera que começou a empurrar o BIM aí, tá? Não vou falar nós, né? Mas quem é que vendeu o BIM? Foi fabricante de software. E aí, as expectativas que foram criadas não foram atingidas. E aí o BIM cai em descrença muitas vezes. Por que elas não foram atingidas? Porque, de novo, paciência, precisa de maturidade. O mercado precisa de maturidade. São muitos envolvidos, são muitas partes interessadas nisso daí. Enquanto você não tiver uma massa com uma maturidade razoável, você não atinge os objetivos prometidos. Então não adianta achar, né, que vai ouvir, assim, sendo bem sincero, não ouça vendedor de software. Agora a gente já tem uma certa experiência no mercado para conseguir ajudar nesse tipo de entendimento do que dá para fazer no primeiro passo e o que dá para fazer no segundo passo. Isso que o Ivo falou é importante. Dê um passo pequeno de cada vez. Não queira dar um pulo lá na frente. Você vai cair de cara e quebrar os dentes. Pessoal, eu acho que todas as ponderações aí que vocês trouxeram são coisas assim que mexem muito nos calos, né? Principalmente da gente que está começando assim, né, nesse processo embrionário de implantação. E até aproveitando esse gancho, eu queria trazer uma pergunta, né, relacionada ao fato de que nem sempre, né, as empresas possuem o planejamento e o orçamento totalmente integrados. E a gente sabe que isso, né, gera aí um desafio na questão de mudança de processos como um todo. Queria saber, no cenário do BIM, né, como vocês têm enfrentado esses problemas nas experiências de vocês? Bom, acho que essa pergunta é mais direcionada para mim, que trabalho com isso, né? Então, a coisa que eu fiz, como era o meu objetivo fazer essa integração, eu entendi primeiramente como eu deveria fazer. Então, eu tenho a experiência de trabalhar na Incorp, né? Não tenho experiências com outras construtoras, mas para eu conseguir fazer essa implementação, eu primeiro entendi os processos e detalhei o orçamento de uma forma mais operacional. O que isso quer dizer? Eu detalhei meu orçamento de uma forma como fosse executado em obra, não tão fechadinho, pensando na entrega do produto, como a gente tem a mania de fazer. Então, eu pensei mais no processo de produção e abri esse orçamento. E da mesma forma, eu fui entendendo cada vez mais a minha estrutura analítica de projeto, né, a famosa EAP, para entender como que eu deveria criar parâmetros no meu modelo para conseguir extrair essas informações de uma forma mais automática. E da mesma forma, como eu trabalho com o software Vico Office, que é um software que tem essa vantagem de trabalhar com a integração, eu fui também aprendendo como que eu deveria fazer essa integração utilizando os recursos que o Vico me daria. Então, tudo começa no entendimento do processo construtivo. A gente ir para a obra e ver como a obra vai ser construída e retratar isso nos nossos modelos, no nosso orçamento e no nosso planejamento. E o grande segredo disso tudo, para eu conseguir fazer essa integração, foi por meio do planejamento baseado em localizações. O que é? Eu divido a minha obra em localizações e essas mesmas localizações eu divido no meu modelo e cada localização vai ter uma informação de custo e de prazo e ela vai me integrar esses dois horizontes. Então, além de tudo, então, é localização, processo construtivo e retratar isso no planejamento, orçamento e nos modelos para promover essa integração. Mas respondendo bem rápido. Perfeito, Natasha. Na verdade, é bem o resumo, né? Você vai ter o que você pedir para ter. Se você não souber pedir, você vai ter o que você não quer. Exatamente. Não, você pode até ter, mas você não vai saber o que fazer com aquilo lá, né? Também, né? Também, né? Eu sempre falo assim, o que você quer fazer com o modelo, né? Lá quando a gente foi começar a implantação, eu perguntei para os diretores, beleza, o que nós vamos fazer? Não, a gente quer fazer modelo melhor. Beleza, então 3D, mas
que mais que você quer entregar? Ah, não, eu quero poder entregar lista de material. Ah, melhorou. Agora eu vou começar a montar nosso template, nossas famílias para entregar isso. Entendeu? Se eu estivesse pensando só no 3D, eu tinha me ferrado quando chegasse o próximo passo. Mas aí tem a parte teórica que é muito importante, né? Por exemplo, se você pegar um contrato nosso lá do metrô, você vê que primeira coisa na parte de BIM que tem é o seguinte, objetivo. Objetivo. Se eu não tenho objetivo em BIM, não adianta. Adotar BIM, implantar BIM, sem saber onde você quer chegar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Primeiro objetivo. Sai chutando balde. Eu vou definir LOD. Vai definir LOD. LOD nem se aplica direito ao Brasil. É padrão americano, ou padrão britânico, ou canadense, ou de qual que você está querendo dizer. Né? Então, você sai chutando um monte de termo, né? Quando a maneira mais ideal de você definir BIM é o quê? Aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Objetivo. Qual é o meu objetivo? O que eu vou fazer com o modelo? O que eu vou fazer com isso aqui? É isso. E precisa conhecer BIM para isso? Não. Não precisa. Define o que eu quero chegar e seja teu norte. Quando você atingir isso, aí você vai para o próximo. Sabe? Esse, para mim, é o primeiro. Então, você pega um contrato do metrô, tá lá. Objetivos BIM deste contrato. Atingir isso. Como? Com os usos assim, assado. Para aplicar esses usos, precisa atender tal requisito diretriz. Aí, pode ser que você crie menos decepção, que às vezes pode acontecer. Né? Sim. E outra coisa que eu acredito, não sei se o Igor concorda comigo, hoje o BIM, na verdade, é um processo para auxiliar o desenvolvimento de projetos de engenharia. Talvez daqui a um tempo ele não vai mais ter a relevância que tem hoje. Ele vai ser o processo, é que nem, sei lá, montar uma EAP, faz parte. Eu vou fazer um projeto de engenharia, você já subentende que tem um BIM ali. E eu vou puxar um artigo do professor Kassen, né, um dos 5 grandes nomes aí, né, do BIM. E o professor Kassen, o que ele fez? Ele fez uma pesquisa no LinkedIn com vagas de BIM, e ele propôs nesse artigo 4 funções de BIM profissionais mesmo, né, buscando as atividades e as funções que essas profissões teriam. E aí ele vem lá, tem o técnico BIM, coordenador BIM e gerente BIM. Só que ele colocou um novo ali, que daqui a pouco, esses BIM vão embora, de certa forma, e aí tem o gerente de informações. Pronto, achamos não, né? Foi o Cássio que propôs lá, eu não achei só. Ele colocou ele não colocou dessa forma, mas eu vejo que esse é o profissional que não existe hoje, e que vai ser muito importante, porque quando a gente entra naquela questão do data mining, que hoje minerar dados é mais importante, mais valoroso que ouro, ok, alguém tem que organizar isso no mundo da construção civil, tão bagunçado com informações do jeito que é. Né? Então, o que vai ser hoje? Né? O que vai ser o Fábio? O Fábio vai ser diretor de informações. Né, Fábio? Você já não é. Né? Então, é isso que vai acontecer com o responsável BIM hoje. Ele vai virar alguém que vai ser o responsável pela organização e uso das informações. E, mais importante, informações através do tempo. Porque é isso que é o problema. Hoje, tudo está fresquinho. Daqui a 5, 10 anos, todas as informações que nós estamos achando que está lindo agora, nós vamos precisar gerir elas. Né? Nós vamos precisar ter a capacidade de usar e de armazenar e de ler essas informações. Né? Sim. E eu comento, assim, eu às vezes vejo uns fluxos que eu acho esquisito. Não sei, eu vou falar aqui, não sei como vocês fazem aí na Build, né? Na Vita. Mas, por exemplo, eu já vi um processo em que eles aceitam lá as famílias e tudo, vai tirar quantitativo, só que a descrição pode estar vazio porque eles usam o tipo da família como informação de descrição. Eu falo, para mim, isso não faz sentido. Se tem um campo chamado descrição, eu tenho que usar ele. Por quê? Porque é isso que o Ivo está falando. Se tiver no campo adequado, essa informação é compreensível hoje, amanhã, daqui 50, 100 anos. Né? Agora, se ele foi improvisado num lugar qualquer, eu não vou saber mais daqui a um tempo o que é. Né? Ué, o que aconteceu? Por que não está aqui? Né? E quando a gente cria parâmetros dentro do Revit, eu sempre falei para o pessoal,
Cara, aqui eu posso criar o parâmetro com o nome que eu quiser, com até 255 caracteres, né? Então eu falo, pessoal, eu vou criar o parâmetro com um nome compreensível, e no caso do Revit até consigo pôr um tooltip ali, eu posso ainda pôr um texto explicando o que é aquele parâmetro, pensando justamente nisso, né? Eu pego o meu modelo, passo para o Ivo vê um campo diferente lá, se ele for lá e olhar a dica do parâmetro, talvez ele entenda o que é aquele parâmetro, sem ter que me ligar e perguntar. Eu sempre penso assim. Vocês têm que mandar a gente parar de falar, tá? Porque se deixar... sabe o que é? O Ministério do Meio Ambiente lá no Reino Unido, como que eles começaram a adotar o BIM? Eles ficaram um bom tempo, aí, alguns anos, organizando as suas informações antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa. Primeiro eu quero saber quais são as minhas informações, como que elas vão estar, como que eu tenho que preservar elas. Aí depois ele foi pensar em modelo, aí ele foi lá para frente. Né? E é o que a gente está fazendo no metrô agora, nos últimos 2 anos, a gente está trabalhando dessa forma também. Quais são as minhas informações, organizando isso, sabendo quais são válidas, etc., porque eu vou ter que... E no caso do metrô, ainda tem aquela questão, né? O projeto é hoje, a obra pode ser que demore alguns anos, pode ser que seja em seguida, né? Então, depende muito, né? Às vezes é porque o projeto é uma coisa, o projeto que eu digo planejamento, né? A gente tem planejamento da linha, a obra vai acontecer em outro momento, né? Então, esses dados eles precisam ser mantidos nos próximos anos, aí até a contratação da obra, né? E ainda Pronto. Você tem o facilitador de evolução de tecnologia. Vocês têm que levantar a plaquinha, gente, ó. Bom, eu vou aproveitar e fazer outra pergunta que segue na linha também. Acho que hoje um dos maiores desafios, tanto meu quanto do Cairo, nesse processo de adaptação de fluxo, de organização de informações, é essa barreira que a gente tem, né? Uma resistência. Eu acho que por ter trabalhado tantos anos com 2D de uma forma mais convencional e tem essa mudança hoje, a gente enfrenta muito uma resistência. E como que a gente lida com isso, né? Consegue contornar? Sei que a gente tem que ter muita paciência, mas a resistência às vezes chega a ser grande. Eu não sei se, assim, eu acho que a resistência ela não é ruim. Ela também é boa, porque a gente aprende muito com a resistência. Se não tivesse a resistência, certeza que a gente dá com a cabeça na parede. Então, a resistência, ela é uma coisa boa, ela não é uma coisa ruim. Eu não estou falando que ela deve ser aumentada. Não, do jeito que tá bom. Deixa do jeito que tá ótimo. Então, a questão é como que nós vamos gerir isso. Né? Inclusive, naquele artigo do professor Kassen, ele coloca lá que o gerente BIM, ele faz o quê? Gestão da resistência. Ele faz gestão da resistência. Porque a resistência existe, ela não é ruim. O que nós precisamos saber é como lidar com ela. Né? E como lidar com ela? Devagar. Eu acho que uma das formas é ensinar as pessoas, né, trazer a equipe para, no caso, trabalhando numa construtora, né, trazer a equipe da obra para o escritório, ter paciência de ensinar quantas vezes for necessário, mostrar, remonstrar e também mostrar os resultados, né? Por que a gente está fazendo dessa forma? O que vai te dar de valor mostrando isso? E em relação a projetistas, quando o projetista não quer mais trabalhar em BIM, trocar. Essa é a forma de tratar, na minha opinião. Ai, que bom que você consegue, Natasha. Mas a gente tem que ir tentando até os projetistas se tocarem, né? Que eles têm que começar já, porque é o mercado que precisa puxar isso. Se o mercado não puxar, não vai ocorrer mudança. Mas aí eu vou entrar numa questão. Assim, eu acho que o conhecimento técnico ele tem que estar muito na frente do que o conhecimento de BIM. Muito na frente. Também acho. Muito. Então, assim, se é um projetista maravilhoso, não sei o quê, sabe? Vamos lidar com ele. Eu não quero perder ele. Porque ele, tecnicamente, é ótimo. É ótimo. Se tecnicamente ele for ótimo, eu concordo. E aí, como que você toca isso, né? Como é que você lida isso com ele, né, Fábio? Então, por exemplo, o que eu estou fazendo no projeto que eu estou lidando hoje, tá? A pessoa tem dificuldade, eu falo assim, olha, me pede o que você está tendo problema, né? Tento te resolver, às vezes via WhatsApp. Não está funcionando? Call. Isso é o fantástico do remoto, né? Call, 15 minutinhos, me mostra aí sua tela. Ó, clica aí, clica aqui, assim, assim, assim. Entendeu agora? Ah, tá bom. Ok, vamos embora e toca o barco. Entendeu? É lógico que, assim, para mim é estressante, né? Porque às vezes você tem que ficar lá
Eu tenho duas, três demandas, uma em cima da outra, tal, e às vezes até demandas diferentes, eu tenho que ficar lembrando o que cada um quer. Só que assim, a partir do momento que eu dedico um tempo, oriento a pessoa com calma, né, e a pessoa absorve aquilo, provavelmente na próxima vez não vai ter isso. E outra coisa que eu tenho feito bastante durante orientações online, que isso que eu estou gostando, eu gravo e disponibilizo a gravação. Tá? Eu estou fazendo isso também. E aí o pessoal, assim, o pessoal até fica com vergonha de pedir porque tem a gravação para ele olhar. Sim. Tem uma outra questão aí de resistência, que às vezes é uma resistência por não querer mesmo, né? Aí é o seguinte, uma coisa que você tem que ter uma massa. Você sozinho, né, você não vai fazer a transformação. Nunca. De nada. Tem que ter uma massa crítica. Você precisa ter uma massa, você precisa ter apoiadores. E aí você precisa de uma janela. Então, quando você vê uma oportunidade, assim, primeiro, paciência. Se não der, vai fazendo pequenininho ali, ó. Vai fazendo quem tá ali do lado, né? E aí, quando você achar uma janela para criar uma massa, utilize isso e faça essa massa de transformação. Como? Aí entra o que o Fábio falou. Falando com cada um e convencendo, principalmente, o teu entorno, em primeiro ponto. E aí você vai criando essas opiniões, né, essa pressão dessa mudança também. Né? Pessoal, aproveitando assim para fechar aí as nossas perguntas, eu acredito que vai ser a última. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre o trabalho colaborativo, né? A importância, como que vocês têm visto isso, como vocês têm trabalhado isso nas experiências de vocês, porque eu acho que é uma realidade aí do BIM que não tem como fugir, né? E a gente queria aprender um pouquinho com vocês. Posso todo seu, cara. Aqui? Quem fez um estádio da Copa do Catar foi você. Te vira, cara. Te vira com essa resposta aí. Assim, ó, quando a gente entra no colaborativo, tá? Tem que mudar bastante o entendimento do projeto. Lógico que os projetos têm alguma sequência, né? A arquitetura e estrutura tem que iniciar primeiro, porque senão não tem nem base para os outros começarem a trabalhar. Tá? Mas é muito importante que as pessoas tenham uma postura que, primeiro, o que acontece? A maioria dos projetistas ainda está acostumado com o fluxo CAD, que é eu trabalho para caramba, entrego o projeto, fico 1 mês, 2 meses que ninguém me incomoda mais com aquele projeto, vou trabalhar em outra coisa. Tá? Quando você tem um trabalho BIM, principalmente se ele está num fluxo mais colaborativo, com entrega semanal, com entrega quinzenal, você não abandona o projeto. Você tem que trabalhar nele toda semana. Você pode não trabalhar um dia inteiro, mas um meio período por semana, no mínimo, você vai se envolver. Então, essa é uma das mudanças. Outra coisa muito importante, na minha forma de enxergar, muda muito, e que aí as contratações, as formas de pagamento não estão preparadas para isso, não sei se você vai gostar do que eu vou falar, é acabar com as etapas de projeto. Você tem o começo do projeto e o fim do projeto. Tá? E outra coisa assim, que eu peço sempre encarecidamente, não me peça plantas. A não ser que seja só para comprovar que o modelo está mudando de tempo em tempo. Porque eu enxergo que é um extremo desperdício de tempo e de recursos. Fábio, vem trabalhar com a gente, pô. Sabe por quê? Sabe por quê, Fábio? Ó, nos nossos projetos atuais, nas primeiras revisões, você não entrega desenho nenhum. Só modelo. Olha que maravilha. Os nossos contratos novos, nós alinhamos, nós desenvolvemos um sistema novo de medição de contrato e pagamento, relacionando a interoperabilidade entre as disciplinas, pagando apenas quando há essa interoperabilidade, onde o meu produto não é a disciplina, mas é a solução de desenvolvimento do projeto. Nós estamos alinhadinhos, Fábio. Estamos alinhadinhos. Então, o contrato já tá nesse caminho aí, ó. Já tá nesse caminho. Não, nós chegamos à conclusão assim, para você fazer um grupo de desenho, às vezes perde uma semana, sendo que você está olhando o modelo, o projeto ainda está em desenvolvimento. Quando o modelo está maduro, aí você tira a documentação do projeto. Né? Senão você está jogando tempo fora, esforço fora. Exato. Aí tem isso, né? Aí vamos falar de interoperabilidade. Uma coisa que eu acho que é muito importante trazer de novo, né? A gente acha... eu tinha essa visão que tudo tinha que ser modelado. Tá? Eu tinha.
Parei com esse pensamento. Parei. Por quê? Às vezes não vale a pena. Você tem uma relação de benefício, esforço e benefício e do momento. E achar que você não consegue fazer com que o modelado e o não modelado seja interoperável, você pode sim. Você pode trabalhar. Tem disciplinas realmente que não, sei lá, SPDA. Né? Para que eu vou modelar SPDA num projeto básico? Né? Para que eu vou modelar, que nem nós chegamos à conclusão lá no metrô, que malha de terra, túneis a gente não modela em projeto básico, só no executivo, porque lá eu vou ter uma posição correta da geometria que vai me valer a pena integrar isso com interferências físicas. Né? Então, essa questão da interoperabilidade é isso. Agora, a outra questão é muito importante. Interoperabilidade, se você for pegar como está escrito no tal não, né? Nossa, menosprezei, desculpa. Vou ter pesadelo. No BIM Handbook, no manual do BIM, lá interoperar é você fazer com que as ferramentas se comuniquem de uma maneira com que facilite o trabalho. Ou não. Tá? Ou não. Então, assim, ou um pouquinho. Então, tem que tomar cuidado, porque às vezes bota uma bandeira na interoperabilidade que não é bem assim. Interoperabilidade é o seguinte, resolver o teu problema. E aí não existe mágica. E também nós temos muita dificuldade tecnológica ainda. Tá? Ainda. Mas é coisa que a maturidade está nos entregando uma solução aos poucos. E a gente vai chegar lá. Mas, por exemplo, eu até hoje, lá no metrô, nós não tivemos problema nenhum. Inclusive, nos próximos contratos, a gente está trazendo coisas diferentes e novas, como sondagem, né? Pegar todas as camadas de sondagem, pegar a parte de escavação, né? Pegar a parte de estrutura, integrar essas disciplinas diferentes, que não são tão comuns de ver, nós já estamos avançando isso para o próximo contrato. Perfeito, uma coisa que o Ivo não abordou, mas eu normalmente defendo, porque eu estou no meio dessa turma, né? É que é assim, quando você começa a criar modelos hiper detalhados, o coitado que vai sofrer é o cara das instalações que não tem capacidade de investimento. Que aí ele não consegue carregar aqueles projetos mastodônticos e usar eles como base para desenvolver o dele. Ou consegue e demora um século para fazer. Posso entrar no assunto rapidinho? Que o Fábio vai poder me ajudar. Sistemas, instalações, tem que tomar cuidado, porque tem você tem dois projetos, né? Você tem o de instalação e você tem o de fabricação. E aí a galera quer colocar no modelo de instalação o objeto de fabricação. Não, gente. Não. Aí você faz um projeto à parte, pega o modelo... Que não é nem no Revit, às vezes, né? Você vai fazer em outra coisa. Vai fazer no Siemens. Um modelo de execução, só que esse modelo de execução, ele não vai integrado com os outros, senão você não consegue nem abrir ele para ver. É isso aí. De novo, é resolver o teu problema. Não querer falar que, não, BIM, de novo, aquela coisa. Não, meu contrato é em BIM, tudo tem que ser... Não, gente, teu contrato não é BIM, teu contrato é edificação, é construção civil, tá? É isso que é o teu contrato, é edificação civil. Que tem um monte de coisa, tem 2D, tem 3D, tem texto, tem planilha. O teu projeto é o conjunto desses documentos para que permita a obra, para que permita o produto final. Então, de novo, continuação. O que nós estamos fazendo é uma continuação e melhorando alguns pontos que nós encontrávamos alguns problemas com a utilização de dados geométricos e não geométricos. É isso. Só para vocês entenderem, por exemplo, uma simplificação que a gente tinha lá nos estádios, tá? Todas as luminárias eram caixinhas. Não importava se ela era um lustre lindo, maravilhoso, eram só caixinhas. E mesmo sendo caixinhas, o projeto de luminotécnico, porque eu tinha que ter tudo interligado, eu precisava fazer tudo, ele era o arquivo mais pesado de todos os arquivos de projetos de instalações que tinha. E só tinha luminária e painel. Mas, por exemplo, para o metrô não dá certo. Por quê? Porque a gente faz simulação lumínica, a gente precisa da visualização da luminária com o tipo dela por conta de compatibilização com comunicação visual. Porque às vezes acontece da luminária estar de cara com a comunicação visual, né? Sim, então, a gente precisa por isso, não tem um certo. Não tem um certo. Exatamente. Não tem um certo. Exatamente. O que você quer?
Natasha, Isso aí, corta, gente. Natasha. Se você não cortar, não vai. Corta. Não, Não vai falar. essa experiência vocês têm mais que eu. A parte de colaboração é mais como a construtora utiliza esses projetos, coordena esses projetos e devolve para os projetistas quando encontra uma compatibilidade. Então, eu vejo que na construtoras é muito importante a presença de um coordenador de projetos que vai controlar as entregas, né, que vai cobrar as entregas, repassar para o próximo projetistas e verificar se os requisitos foram feitos, né, no projeto, verificar se os parâmetros pedidos já estão cadastrados, verificar a qualidade do modelo. Então, eu vejo que é muito importante ter esse papel na construtora para permitir essa colaboração, ter uma pessoa que faça isso. Só que uma coisa muito importante quando a gente entra num processo mais colaborativo. Não basta dizer o que está errado ou que está faltando coisa, mas tem que dizer o que está faltando. Não, exatamente. Muitas vezes, o coitado que está do outro lado não faz nem ideia do que você está falando. Exatamente. O 5W2H é importante nessa hora. Então, por exemplo, eu vejo que às vezes eu retorno o negócio... Diga. Ih, Fábio, vai, para o ímpar. Fala pra você. Não, o que a Natasha falou de coordenação, eu até coloco nas minhas aulas isso. Tem que tomar cuidado, né? Porque tem um avanço do PMO, dos PMPs, né? E aí, muitas vezes o PMP ele deixa de lado a parte técnica, porque ele fica muito na ferramental do PMI, né? E eu me preocupo muito com isso, porque uma coisa não pode substituir a outra, assim como também tem o coordenador BIM. E aí, essas funções, eu deixo bem claro essas funções, porque daí o pessoal fala, não, o coordenador BIM é o coordenador de projeto. Depende do tamanho da empresa, depende do tamanho do empreendimento, depende. As funções, elas têm que existir. Se vai ser uma super pessoa ou vai ser 3 super grupos, depende. Depende do tamanho da empresa, do tamanho do empreendimento, depende. Da estratégia. Por exemplo, eu na Filipão não sei nada de projeto. Só dos processos que estão dando problema. Isso aí. Pessoal, estouramos o tempo. O papo tá muito bom, né? A gente já estourou o tempo aqui. Não queria interromper vocês, né? O papo tá muito bom de verdade. Um nível muito alto de conhecimento, assim, transmitido pra gente. Então, assim, eu não tenho palavras para agradecer aqui vocês, né? Esse horário, falando desse assunto que é tão amplo, né? E em tão pouco tempo. Então, assim, pessoal, muito obrigado mesmo, né? Pela participação. O Ivo, a Natasha, o Fábio, a Gabi e o Cairo aqui. Obrigado, viu, gente? Obrigado pela oportunidade. Vou marcar outras. Mas a gente não se importa. Pelo menos eu, o Ivo e a Natasha, eu sei que nós somos apaixonados no tema. Sempre é legal poder bater papo sobre isso. Verdade. Próxima vez é com uma cervejinha na mão, viu, Fábio? Tomara. Não, com certeza. Estou precisando ir para São Paulo aí. Venha. Você é Natasha. Não, mas eu tenho mais. Até mais, gente. Né? Muito obrigado mesmo. Até mais. Tchau.